É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, dando aquela moral, compartilhando com seus amigos, beleza galera? Vamos falar aí sobre uma possível renovação do Gabigol, também vamos falar a situação do Luiz Araújo, quando é que ele volta, vamos falar sobre o Corinthians aí que vai comprar o Hugo Neneca e outros assuntos, fique aí depois da vinheta. Today I will win. É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, vamos com tudo, vamos falar aí sobre uma possível renovação do Gabigol, o Marcos Braz aí que falou no último sábado lá em entrevista exclusiva com a Raíza Simplício, falou que podia acontecer aí, era aquele tipo... um casamento aí que os dois brigaram e tal, mas ninguém quer se separar. Vamos ver aí o que é que pode acontecer e eu vou colocar aqui no contexto essa entrevista com o Galinho, com o Zico, né? O nosso maior ídolo rubro-negro, falando sobre essa situação aí do Gabigol. Vamos dar uma olhada aí na matéria e a gente troca uma ideia. E aí a gente troca uma ideia sobre o assunto, beleza, galera? Fica aí. Maior ídolo do Flamengo, Zico, sai em defesa de Gabigol. O problema dele era só com o Tite. Em entrevista, ex-jogador minimizou polêmicas recentes do atacante. Vamos ver aí na matéria. Em entrevista ao Metrópole, Zico saiu em defesa do atacante ao afirmar que o principal problema de Gabriel tinha mais a ver com o Tite do que com as polêmicas recentes em que se envolveu. O Galinho, inclusive, minimizou a situação em que o Gabigol foi visto com a camisa do Corinthians, dizendo que ele mesmo já usou a camisa de outros clubes, para além da polêmica em que, durante uma comemoração de título rubro-negra, onde o atacante cantou uma música com ofensas a Tite por não ter sido convocado para a Copa de 22. Vamos ver aí, abre aspas para o Zico. Acho que o problema do Gabigol era só o Tite. Entre eles, então, acho que foi muito chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da seleção brasileira. Usar a camisa do Corinthians não significa nada. Se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo, usar a camisa de outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais, falou o Galo. Zico também afirmou que acredita que Gabigol vai receber mais oportunidades com a escolha de Filipe Luís como novo técnico do Flamengo. O eterno camisa 10 da Gávea admitiu que conversou com o atacante e deu um pequeno conselho para o jogador voltar a jogar bem e marcar gols para o Flamengo. A oportunidade está acontecendo e é perceptível que a presença de Gabigol dentro do campo incomoda os adversários. Eu pedi para não se preocupar em armar jogadas e sair da área. Ele é bom perto do gol, só depende dele. Bom, galera, e ali na sequência da matéria ele fala dos problemas de lesões que o técnico Tite teve, né? Do Cebolinha, do Pedro, do Luiz Araújo, que foram jogadores fundamentais para o treinador anterior. E também fala aí, né, que deu uma boa moral para o Filipe Luís, né? Então, aí as palavras do Zico, o Zico defendendo aí o Gabigol e tal, não falou nada sobre renovação, né? Falou que o jogador estava sendo bastante prejudicado pelo técnico Tite, o problema lá pessoal também, né? Se havia algum problema pessoal, justamente porque o Gabigol subiu lá no trio elétrico durante a comemoração da Libertadores. E aí, ficando falando mal do Tite, né? Mandando, né, o Tite... Vocês sabem aí o que é que ele falou, né? Enfim, a torcida puxou o couro e ele continuou, né? Então, aí, segundo o Zico, né? O problema aí do Gabigol era realmente o esquema do Tite, né? A maneira, né, como o time jogava e tal, etc. E aí fica o nosso questionamento aqui, se vale a pena ou não renovar com o Gabigol, já que é um jogador que aí nos últimos anos não vem apresentando um bom futebol. No ano passado, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, não apresentou bom futebol. Com o Tite, não teve oportunidade, teve problema de doping, sofreu com lesões, ele se recusou lá, né, fazer o exame antidoping, e aí ainda pode ser julgado. Lembrando que este caso ainda não foi julgado definitivamente, então é um problema aí que tem para o Gabigol. Eu, na minha opinião, no momento, eu acho que ainda é muito pouco o retorno que o Gabigol deu nesses 2 jogos aí. Ele fez um gol impedido e participou de algumas jogadas, perdeu 2 gols claros contra o Bahia. Um no começo do primeiro tempo, né, que ele recebe uma bola sozinho, cara a cara com o goleiro,
ele faz um domínio meio errado, a bola fica atrás dele e ele não consegue fazer o gol. E o outro, numa jogada, acho que foi de escanteio, que a bola é tocada para o Arrascaeta faz um cruzamento no pé do Gabigol e ele não consegue fazer o gol, dar aquela chapada e fazer o gol. É um jogador que aparentemente parece estar melhorando o seu futebol, mas ainda eu acho que é muito pouco para uma renovação, até pelo salário que ele ganha. Mas vocês aí, galera, o que é que vocês acham? É um jogador que teve envolvido aí em várias polêmicas, mandou beijinho para o Dorival ano passado quando perdemos a Copa do Brasil, vestiu a camisa do Corinthians, fez festas em momentos que o time não estava jogando bem, etc. Então, é um jogador que tem esse problema tanto dentro de campo como fora de campo. Para mim, ele é um ídolo, sim. Eu particularmente, eu fiquei muito bolado quando ele vestiu lá a camisa do Corinthians. Eu fiquei, assim, parece até que foi uma traição, assim, de uma pessoa, assim, de uma esposa, né, de um irmão, né? Parecia mais uma verdadeira traição para mim. Mas a gente sabe como é o futebol. Se ele naquele momento estivesse fazendo vários gols, se ele estivesse jogando bem, a gente talvez até pudesse passar um pano para aquela situação que ocorreu. Mas hoje eu acho muito complicado, até porque o Flamengo vai jogar ano que vem Mundial, por exemplo. Nós não temos o Pedro nesse momento, que é o nosso maior goleador, centroavante. Então, se o Gabigol aí até o fim da temporada começar a marcar gols, começar a ser mais participativo para a equipe, continuar melhorando, eu vi aí sim uma evolução nesses 2 jogos, até pelo esquema do Felipe Luiz, né, que favorece o jogador. E a gente já vê que é um outro Gabigol. Parece até que está mais motivado, mas fica aquele questionamento. Será que só esse futebol que ele apresentou já é o suficiente para uma renovação? Lembrando que ele tem um salário altíssimo, né? E ele não ia pedir uma renovação com um salário baixo. E também eu acredito que seria um contrato um pouco mais longo, no mínimo aí 3 anos. Então, eu não sei. Foi um jogador aí que infelizmente decepcionou Tem um ano aí de decepção com o Gabigol. Tem esses fatores que eu já falei. E eu acho que é assim. Eu acho que a gente não pode se precipitar. O Flamengo já cometeu erros com outros ídolos, né? Como foi o caso do Diego Alves também. Até o Felipe Luiz, o Flamengo estendeu um pouco demais ali o contrato, né? O último ano do Felipe Luiz, ele praticamente não jogou, né? Então, eu sei que é uma questão difícil quando se trata de um ídolo. Para mim, ele é ídolo do Flamengo. Isso aí, sem dúvidas. Eu coloco ele apenas abaixo do Zico, já que ele trouxe as 2 maiores alegrias aí como rubro-negro para mim. Eu não vi o Zico jogar, mas vi o Gabigol trazer aí 2 Libertadores pra gente, né, galera? Então, a gente deve muito ao Gabigol aí pelos serviços prestados. Se o jogador voltar a jogar bem, fizer gols aí na reta final, eu acho que pode até ter uma renovação, mas no momento, agora, eu acho muito precipitado, tá, galera? Eu não sei, porque justamente como eu falei, ano que vem tem Mundial de Clubes, Flamengo tá sem Pedro, então você precisa, para o Flamengo, eu acho que hoje tem que ser um jogador letal no ataque. Jogador que você coloque a bola lá na frente e saiba que ele vai trazer pelo menos um gol aí a cada 2 jogos, né? E o Gabigol, nesse momento, não tem sido esse jogador letal. Perdeu aí alguns gols no jogo contra o Bahia, por exemplo. Jogou bem lá contra o Corinthians. Acho que até se posicionou legal também no jogo do Bahia. Mas eu acho que ainda é muito pouco para pedir uma renovação, visto a pedida salarial, né? É um jogador caro, então seria uma brecha aí no orçamento do Flamengo para contratar um jogador mais decisivo. Mas é futebol, né? O que eu estou falando hoje, amanhã pode mudar tranquilamente. Se o jogador vier a jogar melhor do que está jogando no momento, fazer gols, dar assistência, ser participativo nas jogadas, eu espero, sinceramente, que isso aconteça. Porque eu gosto demais do Gabigol e eu queria ver ele aí mais tempo com a camisa rubro-negra. Vamos ver o que é que vai acontecer, beleza, galera? E aí, deixa sua opinião nos comentários. A minha opinião é essa. No momento, não. Mas se vier a jogar bola,
podemos até pensar aí realmente numa renovação. Deixa aí nos comentários, beleza? Fica aí que eu vou falar agora outros assuntos. Vamos falar aí do BAP, que falou da questão lá do Felipe Luiz como técnico. Vamos ver aí quando é que o Luiz Araújo pode voltar e também a compra do Corinthians do Hugo Neneca. Fica aí, não saia. E aí a notícia, né? Candidato à presidência do Flamengo não garante Felipe Luiz como técnico em 2025, caso eleito, falou o BAP. Eu vou ler rapidão aqui, vamos lá. A matéria aí da coluna do Fla trouxe, entre aspas, as palavras do BAP. Vamos perguntar para o torcedor se ele acha que é razoável quem está saindo em final de mandato, que está indo para o 11º técnico, sabe que o mandato acaba em 31 de dezembro. Assina um contrato até o final de 2025, acho que é uma temeridade, um desrespeito à instituição, ao torcedor e, acima de tudo, um profissional querido e importante como Felipe Luiz. Isso é inaceitável. Pegue o caso do Cruzeiro, que contratou o Fernando Diniz, um sagrado campeão da Libertadores, e assinou até o fim do ano. E lá não vai ter troca de comando. Eles vão analisar a relação e depois ver como fica, disse o BAP em entrevista ao jornalista Vene Casagrande. E ainda falou: o Flamengo, que tem errado constantemente com treinadores, já que o processo de escolha não é técnico, é opinativo, expõe o profissional, esse tipo de atitude eu pretendo alterar no estatuto do clube, caso eleito, para que o presidente não possa usar o clube como se fosse dele. O problema é que o Flamengo elege um presidente e o cidadão age como um rei, como se não houvesse amanhã. Vamos mudar isso. Respeito demais o Felipe Luiz, torço para que dê tudo certo, mas vamos ter uma conversa olhando para frente. Não vai passar por um revanchismo político, mas essa decisão, como tantas outras, comprometem de forma dramática as projeções financeiras do clube, falou aí o BAP. Então, galera, essa situação é uma situação bem complicada. Com certeza essa decisão do Felipe Luiz até 2025 também foi uma manobra política, porque você deixa aí o BAP numa verdadeira sinuca de bico, né? É o principal aí concorrente ao Dunche, né? Eu acho que o Dunche provavelmente vai ganhar aí até pela conquista aí do estádio, do terreno do estádio. E eu acho que isso fortaleceu demais aí a campanha do Dunche e ficou bastante complicado agora para o BAP correr atrás. A gente sabe que lá são os sócios que votam, né? São uns 2.000 sócios mais ou menos que votam. Não representam aí a totalidade da nação rubro-negra. A gente espera que num futuro nós, meros mortais aqui, torcedores comuns, possamos opinar melhor e escolher os nossos dirigentes aí. Então a disputa entre Dunche e BAP, né? E o BAP aí tendo que responder essa questão sobre o Felipe Luiz. Eu acho que ele foi muito mal na resposta. Ele poderia até falar, né, que isso aí foi uma sacanagem de colocar até 2025, mas, assim, falar dessa maneira deliberada como ele falou, eu acho que ele queimou um pouquinho a imagem dele, porque nesse momento o Felipe Luiz vem fazendo um excelente trabalho, são apenas 2 jogos, e você tá falando de um ídolo aí da instituição, um ídolo da torcida rubro-negra. Então ficou um pouco feio aí para o BAP. Vamos ver o que é que vai se seguir aí nas eleições rubro-negras. Mas eu, particularmente, eu acho que realmente isso aí foi uma jogada política. Apesar de que eu teria dado também essa oportunidade para o Felipe Luiz, desde que eu estivesse vendo potencial. E aí a gente tá vendo nesses jogos que ele tem potencial sim, mas são apenas 2 jogos, são poucos jogos, a amostragem é bastante pequena no time profissional. A gente tem que ver uma amostragem maior e saber se ele vai ter a competência de conduzir o clube no ano que vem. Bom, enfim, é isso mais ou menos que eu tinha para falar sobre o BAP. Agora vamos ver aqui a situação do Neneca, do Hugo Souza, goleiro do Corinthians, o Corinthians que tá querendo aí comprar o Hugo Souza. Vamos ver rapidão. Segundo a ESPN, o Corinthians já definiu a data para divulgar o valor e fechar a compra do goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Timão. De acordo com fontes, o clube alvinegro vai pagar 800 mil euros, não sei de onde é que eles vão tirar esse dinheiro, aos cariocas na próxima quinta-feira, 10 de outubro, para ter o arqueiro de forma definitiva. E aí o Corinthians tinha um prazo até o dia 30 de novembro para fazer o pagamento, mas vão fazer esse pagamento aí antecipado, visto que o Corinthians, se o Corinthians fosse jogar aí
aí, se o Corinthians fosse jogar com o Hugo Souza sem estar comprado, teria que pagar mais 500 mil, né, lá do empréstimo. Então eles estão tentando aí antecipar essa compra, estão aí tentando antecipar essa compra para justamente não ter que pagar mais os 500 mil lá. Então eles tinham até o dia 30 de novembro e vamos ver aí, as coisas lá no Corinthians são bem complicadas, a gente vê aí, eu não sei, parece que já pagaram o salário agora desse mês aí, não sei como é que tá lá a situação. Eu vi outras informações que não tinham pagado, mas vi informações que tinham pagado sim o salário. Bom, enfim, o Corinthians tá uma bagunça, não é de hoje, e vamos ver se eles vão ter esse dinheiro aí mesmo até quinta-feira, não sei, né, galera? Não sei de onde é que eles vão tirar esse dinheiro aí. E aqui só pra fechar a volta do Luiz Araújo, que eu tinha visto que algumas pessoas estavam projetando que o Luiz Araújo já pudesse voltar no jogo contra o Corinthians, ou até mesmo em uma possível passagem de fase aí até o final de outubro, mas eu acredito que o Flamengo, ele só deva voltar a partir de novembro, lembrando que foi uma cirurgia que ele fez no joelho, na cartilagem do joelho, então é um tempo de recuperação aí de 45 a 60 dias e pode se estender, pode ser antecipado, mas é um tempo de recuperação mínimo aí que ele tem que ter. Então, ele só deve voltar lá para novembro, tá, galera? Essa informação aí que eu tenho. E também, lá dentro do Ninho do Urubu, vários jogadores já começaram a fazer a fisioterapia dentro do ninho mesmo. Como, por exemplo, o Pedro. O Pedro já começou a fazer a fisioterapia dele já lá dentro do Ninho do Urubu. O Cebolinha também já foi visto lá no Ninho do Urubu, fazendo a sua recuperação lá. Já o Luiz Araújo, até o momento, não está indo ao ninho, está se recuperando em casa, né? Tendo um acompanhamento aí dos médicos rubro-negros e só deve voltar mesmo lá em novembro, tá, galera? A princípio, novembro, e não é bom que se antecipe assim, porque a cartilagem, né? Ela tem que se recuperar e aí se você antecipar, você pode causar novamente um problema aí para o jogador, tá certo, galera? Bom, então é isso. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. A sua inscrição é muito importante para mim, tá, galera? Deixe seu like também. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais!